Você vai ouvir agora o Pra Gente, o seu podcast sobre tecnologia para a RH. Um bate-papo de um jeito mais humano com a LG Lugar de Gente. Olá, sejam bem-vindos. Estamos aqui no mais um podcast da DLG, Lugar de Gente. Meu nome é Leonardo Pimenta, sou gerente Data Analytics da DLG. E hoje a gente vai falar sobre People Analytics, como transformar dados em decisões estratégicas. Tá? E em um mundo de informações abundantes, onde a gente temos dados em todos os locais, em todos os itens, como a gente trabalha esses dados no mundo de RH. Né? E para essa conversa, trouxe aqui do meu lado o Diego Miranda, que é Head de RH, especialista em People Analytics da IMC, e o Wagner Nogueira, que é Head de RH da consultora Tenda. Tá? Então, boa tarde, bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado. E pode se apresentar para todo mundo aí, falar um pouquinho de vocês, né, rapidinho. Vamos lá, nesse momento eu estou como Head de Total Rewards da IMC, do People Analytics, também folha de pagamento. E agora a gente está num momento novo também, que a gente está tocando uma JV, que é com o KFC Brasil, que vai ter um momento novo de crescimento, de expansão da marca, que vocês vão ouvir bastante aí. Então, estou aqui para contribuir e falar um pouco sobre esse tema que me encanta bastante, que eu sou entusiasta de People Analytics e como a gente, com dados dentro do RH, a gente consegue impulsionar o negócio. Então, legal. Acho que é uma honra estar aqui com pessoas tão brilhantes aqui de gestão. Eu acho que a ideia que nossa é ser um pouco mais prático, né? Sair um pouco da teoria, tentar mostrar um pouco quais são os caminhos e deixar o RH um pouco mais protagonista. Queria aproveitar, meu nome é Wagner, acho que eu sou um apaixonado por remuneração, People Analytics e dados. Eu sou um homem com cabelos curtos, estou usando um blazer preto, com a camiseta preta, usando óculos. E eu acho que a ideia que nossa é essa, discutir um pouco mais como que a área de gestão se torna mais estratégica usando dados. Boa, excelente, é um prazer falar com vocês aqui de novo. E aqui até para o primeiro item que eu vou falar aqui, quando a gente fala muito até do que é o People Analytics ali, né? É um item que muita gente atrela a dashboards, a reports, mas o People Analytics é muito mais que isso. Eu quero ter uma visão um pouco de vocês, assim, como vocês classificam, né, o People Analytics, onde vocês consideram, na minha visão, um pouco mais do que somente dashboards e relatórios, né? Exato. Acho que People Analytics, ela começou como dash, né? Era a forma do RH começar a levar dados e começar a sair um pouco do achismo. Então, lá atrás, o dash foi o primeiro passo. Só que a gente precisa agora começar a dar um próximo passo para ampliar essa visão de sair de dash para uma área de People Analytics. O que é uma área de People Analytics, em sua essência? É a capacidade de usar dados para tomada de decisão dentro da empresa. Então, como que a gente se embasa como agente de gestão, com dados seguros e com informações para que o gestor, a empresa e todo mundo consiga tomar decisões mais assertivas. E a gente sai um pouco do achismo, porque normalmente o que acontecia antes era muito achismo. Eu acho, vai por aquele caminho que vai dar certo. A intuição que funcionava. A intuição, feeling, né? O feeling. Eu acho que o feeling, a intuição são importantes, mas quando você está embasado em dados. Então é importante você ter dados e o feeling você usa em última instância. Exato, eu acho que um ponto é que o RH, no passado, ele era colocado como muito área de suporte para apoiar todas as decisões. E agora, com todo o valor que gera e quanto custa uma área de gente, e o entendimento que o RH impulsiona, se bem feito, os processos, os desenvolvimentos, os ciclos, o quanto que ele gera valor. Então a gente foi colocado, talvez, num lugar um pouco mais atrás da fila, pelo segundo e pelo primeiro, que já está claro que sem gente a gente não consegue gerar resultado. E eu acho que na questão do que é mais, né, além, não é só dashboards, como que eu amarro isso com a estratégia do negócio. Eu acho que o segredo está nesse contexto, de entender onde o negócio quer chegar e como, através das pessoas, eu consigo fazer essa conexão. E aí sim eu posso ir por vários caminhos, que eu posso ter alguns dados que eu quero descobrir para trazer várias informações importantes que eu acho relevante, mas que talvez não mudem o conteúdo para a companhia. Então, além de eu olhar para dados e ter um painel, um dash, o que eu faço com essa informação? Eu acho que está cada vez mais nítido quando a gente fala para o C-Level, para o board, eu trago algum número, tá, mas e aí? Ou seja, o que eu faço com esse dado para gerar ou que vai me ajudar na minha estratégia no final do dia? Entra muito mais estratégico, né? Essa parte estratégica é essencial quando a gente fala de analytics.
E para isso, aí você vem falar, precisa muito de dados para você trazer isso tudo. Como puderem trazer um exemplo, como foi esse amadurecimento de dados? Até o Wagner falou que isso, o Wagner Diego falou que antes o RH ele era mais operacional ali, mais de suporte do que tinha. Como que é esse amadurecimento de dados e como aconteceu lá na IMC, ou talvez até na Tenda? Eu acho que é bem parecido nas empresas, mas quando a gente entende que dado a gente precisa, onde a gente quer chegar para gerar algum insight ou mover o conteúdo do negócio, que dado que eu preciso. Que a gente pulou para essa etapa, mas o dado não estava trabalhado, o dado não estava redondo. Estava pronto ali. E aí você entendia que você precisava entender todas as etapas para construir esse dado. Então, como o dado é imputado no sistema, seja em quem coloca essa informação lá, como ela chega, para que eu consiga trabalhar ela de forma melhor. Então, acho que ao longo do tempo foi onde eu consigo esse dado? Está aqui, mas esse dado talvez não está bom. Então, como é que eu escalo, como é que eu gero um sistema que vai me trazer a informação do jeito que talvez eu queira receber para poder trabalhar, ter menos trabalho e já ir direto para análise, que é uma outra batata mais complexa do que você. Então, tem um trabalho grande de que dia que você me entrega o relatório? Tal dia. E ele pronto, analisado. Aí eu preciso de tempo, porque só esse tempo para trás para gerar a informação já gera muito trabalho e não é fácil. Parece simples o dashboard, mas na hora de explicar e entender o que está ali por trás, tem muita coisa sendo feita. E eu acho que você falou até um ponto essencial ali, né? Tipo assim, que dado que eu quero? Pera essa pergunta. Não querer abraçar. A gente até falou, a gente fez um webinar junto, né? Recentemente, não querer abraçar o mundo todo no primeiro passo do que tem. Começa sabendo qual dado que quer ali. Eu acho que isso é essencial para não se perder, né? Tem um memezinho que uma vez eu postei no LinkedIn, que é um painel com muito dado, duas pessoinhas olhando e um que estava atendendo pro ruim. E aí ele perguntou, ele dizia, né? Aqui são todos os meus dados. Aí ele, legal, e aquele ali apontando que tá ruim? É o quanto a gente entende tudo isso aqui. Entendeu? E aí aqui realmente eu tenho muito dado, mas o que eu faço com isso? Né? Eu acho que a pergunta principal é assim, para que eu quero esse dado, né? O que eu quero responder? Eu acho que a gente tem que sair um pouco de organizar os dados e a resposta. Eu acho que a gente tem que fazer os dois. Eu acho que o primeiro passo de amadurecimento começa a trabalhar os dados, começa a levar as informações para um data lake, para você começar a ter essas informações em algum lugar. Mas eu acho que você precisa ter alguma pergunta que você queira responder. E aí você começa a utilizar um pouco do modelo ágil e usar só alguns dados para responder aquele pedaço. E com o amadurecimento das informações, você vai trabalhando mais e aí você começa uma segunda etapa de cruzar informações e ir descendo um pouco mais. Eu gosto de dois casos bem legais que o Google fez, que foi o Projeto Oxigênio e o Aristóteles. E eram duas perguntas muito simples. Uma, eu preciso ter um gestor na equipe? Então o que o Google fez foi, deixa eu ir atrás para responder essa pergunta. Então eles foram atrás de dados para falar, o gestor é importante ou não? Ele não tinha um monte de dash para tomar uma decisão, a pergunta era clara. Porque eles eram pessoas bem remuneradas, com nível de educação alto, com uma autonomia muito relevante, e a pergunta é, para que eu preciso ter um gestor no meio do caminho? E a pergunta foi respondida que sim, precisa. Numa segunda etapa, a gente explica o porquê que precisa ter um gestor. E uma segunda pergunta foi como as equipes se tornam uma equipe de alta liderança. Então foi uma outra pergunta que o Google foi buscar. Hoje lá na Tenda o que a gente faz é tentar responder essas perguntas, seja de turnover, seja de NPS, entendendo o nosso público para buscar. A gente utiliza um modelo que a gente importou da Amazon, que é super bacana, que é um doc. E que esse documento, né, o próprio Jeff Bezos já comentou que é o estado da arte. Que nele você coloca não só dados, mas você coloca toda a narrativa, desde o seu problema, Por que você chegou lá, né? por que você chegou e o que você quer resolver. De vez de você levar num PPT, você leva num documento. E para levar num documento, você tem que dissertar. Você tem que colocar todos os pormenores, você tem que analisar realmente o dado, né? Então, acho que hoje o que falta um pouquinho nas empresas é, concordo com o Diego, ter muito dado e não responder nada. Eu acho que você tocou num ponto muito interessante, que é o X da questão também nesse contexto de implementação de People Analytics. Perguntas como essa que eles trouxeram no case, mas essa é a dor principal da companhia? Em algum momento talvez era para algum objetivo. Então se a área de agente, a área de analytics não fala a língua do board ou do acionista, pode ser o dado mais incrível e falar, olha a sacada que a gente descobriu do porquê que acontece isso. Mas, de novo,
é isso aqui que vai tornar a nossa empresa mais rentável, é isso que vai me ajudar a ter a turma mais engajada, que vai melhorar a minha margem, ou que vai fazer que melhore a atenção do meu operador na máquina. Então eu acho que a dúvida que eu sempre brinco quando alguém me fala, eu queria começar a medir meus indicadores de gente e implementar People Analytics. Eu falo, qual que é a dor? Aí ele fala, mas como assim? Dor é muito subjetivo. O que tira o sono da sua chefe? Com certeza ele vai falar, o meu turnover, erro de folha de pagamento, a competitividade por exemplo, iFood que está vindo agora a 99 aqui no meu Brasil. Como que se isso tira o sono do CEO do iFood, como que o time de gente cria indicadores para responder nesses exemplos ótimos que o Wagner trouxe. Como é que eu construo um case em cima disso? Então, eu tenho que falar a língua do board e do acionista, porque é aí que eu vou ganhar atenção, porque também eu ouço muito o time de gente falando, mas o board não me ouve, o board não me dá atenção. O tema de gente fica no final da apresentação e às vezes, como os temas vão se encavalando, não deu tempo de ver o tema de gente. Roda depois só material. E aí, qual a importância de ensinar a realidade? Será que você está falando que eles querem ouvir, então né? eu vou falar, cara, você tem que ser igual o canal da TV, tem que aparecer a propaganda e te chamar. E é naquele contexto de 3 minutos, que é a área de gente trabalhando junto com marketing, com estratégia. Eu vou falar, cara, tem que fazer um negócio que chame a atenção, que gere resultado para eles entenderem. Porque é uma construção cultural de trazer o time de gente mais forte para essas discussões. A gente é muito cobrado de implementei, isso aqui eu quero que funcione dessa forma, traz o time de gente que eles precisam pôr isso para rodar. Só que tem muito insight valioso que o time de gente pode trazer de como as coisas funcionam no dia a dia. E principalmente o feeling que eu digo que tem muito dado em sistema, tem muito dado no Excel, mas tem muito dado sendo observado e a gente não fala muito disso. É muito dado que é em campo que você vai olhar, ou até hoje em dia utilizando a inteligência artificial que lê o comportamento das pessoas, seja na frente de uma loja nossa para ver quantas pessoas param e olham. Antigamente a gente fazia só com alguém observando, mas pode ser alguém, uma inteligência que fala, tantos pararam, olharam e foram embora. Ou o meu tempo de fila, que não é mensurado aqui, eu tenho por essa IA. Então tem muita coisa em campo que eu descubro, ouvindo ou observando, mas que aí é o dado que é humano, que é sensível, que não é tão frio, que o pessoal fala muito. Se fala muito de People Analytics, de estatística, mas é só número, as pessoas são números, isso é muito racional. Fala, cara, observa, conversa, ouve. E aí quando você vê o número, você vai entender de uma outra forma, porque tem muita pegadinha, Wagner. E existe uma barreira mesmo, você falou, né? Existe uma barreira, às vezes, das pessoas de trabalhar com dados, principalmente com o RH, que está muito vinculado à pessoa. Exatamente, que aí quando você vai contar a história, você fala, peraí, porque o risco, que eu acho que é um dos tópicos do que a gente vai abordar aqui, é o risco do People Analytics, que é quando você pega o primeiro número e te dá uma notícia, você fala, é por isso. Eu sempre falo, calma. Sempre tem um... Deixa eu detalhar melhor. Deixa eu olhar porque tá esquisito. Aí é um erro, algum erro que aconteceu, alguma coisa que justifica aquilo, mas a gente já sai naquele ímpeto de deixa eu contar o que eu descobri. E aí às vezes alguém que estava lá sentado que só ouviu um pouco mais fala, não, aconteceu por causa disso. E aí o crédito, né, daquela parte que você falou, olha o valor que eu estou trazendo. Não é novidade. Então acho que tem toda uma estratégia de People Analytics do momento certo de colocar a informação, de trazer o que eles querem ouvir, porque senão só vai ser um dado importante que a gente mensura, mas que no final do dia... É a estratégia dos 5 porquês, né? Eu falo, você tem que ir para qualquer reunião com dados ou não, sempre tem nos próximos 5 porquês que não está na reunião. Que eles vão perguntar. Vai acontecer, né? Que eles vão perguntar uma hora. Então você já tem que saber, porque senão você perde muito isso, que é... A gente quer como trabalhar. O dado hoje, você perde muito rápido a atenção das pessoas, sempre tem alguma... Eu tenho um exemplo que eu posso trazer, que é uma coisa que eu gostaria que acontecesse, e eu acho que é um movimento de mercado. O acionista hoje, quando vai para a bolsa, olhar dados de mercado, dados sobre na RF, na FR, na verdade, dados sobre aquela empresa, a saúde financeira dela. Mas hoje o acionista não olha a saúde de gente. E de novo, já falou-se muito de sustentabilidade, de carbono, mas e o passivo trabalhista dessa empresa? E o turnover dessa empresa? Porque isso gera retrabalho, treinamento de novo, seja uniforme, seja perda de qualidade de produto, de padrão. Que vai impactar no financeiro também. Exatamente. E talvez vai gerar um passivo trabalhista que às vezes não está aparecendo lá no formulário, mas será que isso aí não era importante ele ver também dentro do documento? Além de só, basicamente, turnover e quanto custa a folha de pagamento e dos meus administradores? Então é uma coisa que eu acho que com o movimento certo, e aí de novo, eu tenho que mostrar para o acionista que é dinheiro. Ele pode falar, puta, que empresa que é legal de se trabalhar e empresa que dá resultado. Eu estou dizendo que os guns mais astutos vão buscar a empresa que é legal de se trabalhar e que dá resultado. Ele não vai abrir mão da empresa que dá resultado. Mas se tiver uma que dá resultado e não é legal de trabalhar nesse contexto de gente, e a outra que dá resultado, e é o contrário, vai falar, eu vou nessa daqui, porque eles ainda cuidam das pessoas.
Entendi. E trazer um pouco para o número de RH, uma coisa que todo mundo fala quando começa a trabalhar com dados, principalmente com dados de RH, a que nível eu estou chegando com esses dados ali dentro do colaborador? Quanto aí começa o papel da ética, até que nível que eu estou avaliando aquilo? Como que vocês entendem, estando no RH, essa barreira que muitas vezes tem? Estou trabalhando com dados, com pessoa, até que nível que eu posso acessar esses dados? Como que é da empresa de vocês e como vocês encaram essa ética dos dados? Eu acho que cada dado ele tem que ser coletivo e não individualizado. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Dá para você olhar individual para saber quem é aquela pessoa que está sendo desligada. Acho que o legal, o primeiro ponto é olhar mapa. E eu acho que também, acho que o Diego trouxe um ponto, o negócio ele não quer saber tão individualizado. Ele quer saber onde eu atuo para tomar uma decisão. Então, o projeto que a gente está fazendo lá, olhando para a linguagem do negócio e trazendo o gestor para dentro vamos avaliar todo o nosso conjunto de obra e a gente descobriu que tem uma obra que tem os melhores indicadores. É o turnover, é NPS. Então, assim, o que essa unidade, essa obra está fazendo que eu posso replicar para as demais? E aí você consegue sair um pouquinho do o turnover está alto para você ter uma tomada de decisão. Então você consegue falar, olha, aqui está o seu bench. O que você pode fazer nas demais, olhando para essa, que hoje você não faz, que vai melhorar o todo. Então acho que isso vai trazer o RH para dentro do negócio. Porque hoje a gente fica com uma área de suporte. Acho que o RH ela tem que ser do negócio. Ela tem que estar vivendo o dia a dia do negócio com dados que vão realmente impactar. Não adianta a gente levar um dado que o turnover está alto e falar para o gestor resolver. A gente já tem que ir com uma resposta pronta, fazer cruzamentos e levar alguma coisa muito mais palpável que o gestor saiba onde ele pode agir. Por que o RH ficou para trás e não se tornou protagonista nos últimos anos? Por causa disso, porque a gente fazia dash. A gente falava, olha, o turnover é isso, o NPS seu é 70 e esse outro dado é isso. E acabou. Você não faz nada com essa informação. Na hora que você vai para a ponta, você vai para o negócio e começa a influenciar a tomada de decisão, opa, a coisa muda. Deixa eu ouvir um pouquinho o RH porque ele está mexendo agora no ponteiro. Ele vai aumentar a produtividade, ele vai montar a eficiência e não só vir aqui falar que o meu turnover está alto e para eu resolver. Exato. E eu acho que um ponto de dados em massa, coletivo, total de acordo com o Vagnão. E acho que um ponto quando ele tocou no assunto de indicadores, dificilmente se você perguntar dentro das empresas, hoje em dia, qual que é a melhor loja, qual é a melhor obra, para o cara de operações, ele vai falar uma, mas se ele cria, quanto pesa turnover, quanto pesa absenteísmo, quanto pesa a rentabilidade, aí você vai juntando e cria um score. Quando você mostra isso, pode mudar totalmente a realidade. Fala, não, a sua melhor obra não é essa. Essa daqui é que dá mais dinheiro. É isso. Só que essa aqui pesa para esse lado. Então você traz um score e fala, o que eu faço ali, foi exatamente o ponto dele, que dá certo. Só que eu dou pesos, que aí durante um ano pode ser mais interessante para mim focar em turnover ou em rentabilidade. Aí você vai entendendo o que está acontecendo e você vai trazendo os atores que influenciam naquele indicador. Então o que mexe em rentabilidade? É esse cara. Então talvez ele dê mais atenção para essa regional do que para as outras. No turnover, ali eu tenho um problema de região de contratar pessoas, como é que eu atuo com recrutamento de seleção e cultura, benefícios, o piso salarial ou um pagamento mais atrativo naquela região. É o absenteísmo, o que está acontecendo ali talvez na jornada do cara, gestão de escala. Então você vai entendendo, só que para você setar esse score, você coloca peso onde você quer atacar mais. Claro que, de novo, rentabilidade do negócio, receita, isso aí sempre vai ser o principal para o cara. Aí a gente vai aos pouquinhos conquistando, falando, conforme eu mexo aqui, gera mais dinheiro aqui. Então você tem que amarrar, não dá para falar. A gente fez um projeto assim, igualzinho esse, a gente chama de saúde tenda. E ali eu fui pesando, eu coloquei turnover de 6 meses, turnover de entrada, eu coloquei NPS. Porque às vezes você está com um turnover, mas não é que a obra está ruim. O NPS pode estar alto, pode ser algum ponto específico. E aí a gente começou a ponderar. A obra do lado, né, que deve várias vezes te dar problema. Então a gente começou a ponderar todos os padrões para poder dar um ponto de 0 a 100. E aí eu começo a cruzar. Não só mais um indicador, e aí eu consigo olhar a saúde de cada área, de cada obra, de cada diretoria, e aí eu saio um pouquinho do achismo. O seu turnover está ruim, aí o diretor da área já assusta. Mas na hora que ele olha que você está comparando diversos, porque o NPS está alto, você tem um turnover alto, mas você tem outros indicadores que eles se sobrepõem. Então acho que quando você olha o todo, te dá mais embasamento para tomar a decisão do que friamente de falar, olha, seu NPS está alto, você não precisa fazer nada. Opa,
Você tem outros indicadores que estão ruins, no todo a sua nota de saúde está 30. Acende uma bolinha vermelha. E eu acho que deram bons exemplos assim, porque no final o dado é muito analisado assim, né, de forma muito mais macro. Eu acho que quando a gente chega nos colaboradores, por exemplo, que eles têm esse medo do dado, que eles acham que estão olhando muito especificamente, individualmente, cada um, do que cada um está fazendo. Muitas vezes não é isso, muitas vezes o poder do dado é quando você olha de forma mais macro, com muito mais itens ali dentro para tomar uma decisão que englobe muito. E o modelo estatístico manda sempre você excluir os outliers, de cima e de baixo. Então, na hora que você junta dados, desculpa te cortar, Léo, mas eu acho que assim, quando você começa a juntar uma base de dados complexa, a gente partiu para um projeto que é pegar todo o data lake, cruzar com um chat GPT e eu ter um espaço para o gestor fazer perguntas. Então ele pode perguntar assim, me fala um pouquinho da área do Léo. E ele vai te trazer cruzamento com o NPS, ele vai te trazer o turnover, ele vai te trazer todas as informações, mas dentro de uma IA generativa. Então ela vai conversar com você muito melhor do que você ter um dash com todas essas informações. Te dá mais velocidade, é mais rápido, você consegue tomar uma decisão, e fora a forma, né, que é uma forma muito mais intuitiva. Então a gente começou a tocar esse projeto agora, dedicado. Isso é muito legal, eu acho que a gente tem que ver formas ainda, né, da forma que eu vejo o mercado, de como levar isso para o colaborador, porque isso até ajuda a tirar algo que o colaborador sente muitas vezes, que é aquele um preço assim, de um gestor que gostar mais dele, porque o dado ele acaba que tira pouco viés, disso, né? Você tira o viés, exatamente. Então, o que muita gente acha que o dado vai trazer de olhar para as pessoas mais direto, pensando que existe esse medo, quando você diz, você tira o viés, talvez você está até ajudando ela a sair de uma gestão mais tóxica, porque está olhando de uma forma mais macro. E às vezes o gestor ele está fazendo de boa vontade, mas às vezes ele não tem a visão do todo. Então ele acha que está beneficiando aquele, mas tem outros 3 no mesmo nível, com a mesma performance ou performance maior, que não está sendo beneficiado. Então acho que ele equilibra também as decisões. Eu acho que esse é um grande desafio, é como levar isso para essas pessoas mas eu vejo que a liderança ela vê muito dado como algo rico que ele pega, mas tem que levar isso para descer cada vez mais assim. Mas acho que tem um ponto sensível aí desse contexto do viés, que no final, igual tem os exemplos acho que a Coop trabalha muito com isso de inteligência artificial para fazer a meritocracia, né, o ciclo de mérito. Então ele dá vários insights ali de como distribuir aquele dinheiro de forma correta, justa, com todos os parâmetros que a gente seta para poder fazer aquele ciclo, mas no final a decisão ainda é do gestor. E aí como que eu deixo um range de acordo, porque até tem alguma situação que está protegendo, está acontecendo alguma coisa, mas tem um dado que pode ser muito sensível de uma pessoa específica, o gestor, que o gestor sabe. E aí nessa avaliação tinha uma avaliação 360 que os colegas falaram, putz, mas a fulana não estava aqui nesse período, mas eu sei o que estava acontecendo com ela, uma coisa, sei lá, saúde. Tem a decisão do gestor. E aí eu falar, desculpa, mas eu não posso penalizar. Então acho que tem que ter, acho que esses range, e aí eu já ouvi até alguns executivos de alguns fóruns desses de eventos, me dizendo, a informação por exemplo, da Lígia vai me dar quem é a pessoa, o talento da minha companhia. Só que não sei, não bate aqui. Tem a sensibilidade do gestor. Aí ele vai falar, cara, tem alguma coisa ali que tá bom, todos os números me dizem que sim, mas tem alguma coisa. Então acho que tem o viés, que a gente tem que sempre entender onde ele esbarra na justiça. Claro. Eu acho que isso é muito importante, mas eu acho que tem que ter uma margem dele falar, calma, que tem coisas aqui intangíveis e mensuráveis que ele não vai me dar pronto, então não dá para eu ser tão frio assim. Né? Então acho que tem que ter dos dois uma margenzinha para o cara trabalhar. Entendi, não. Acho muito bom, e até antes, a gente vai abrir depois para umas perguntas da plateia, se tiver, já vão pensando nas perguntas aí de todos os exemplos que trouxe, tem bastante coisa que falamos, mas antes até se puder dar 3 conselhos mais práticos assim para os profissionais de RH que estão escutando a gente, como começar nessa área de People Analytics, o que tem? Porque muita gente quer saber muitas vezes isso. Como chegar e para usar os níveis de exemplo que vocês trouxeram aqui. Quais conselhos vocês dariam para essas pessoas? Boa, eu acho que vou voltar muito no que eu já disse. Primeiro, vai na dor da empresa, não é na dor só da sua área ali, porque a dor do RH pode não ser a dor do negócio. E às vezes eu venho na dor do negócio você resolve o do RH. Então, primeira dor, o que tira o sono da sua liderança, do seu board, do seu investidor. Eu acho que é o primeiro caminho para você ir. Eu acho que outra dica vai no simples, não é a melhor ferramenta de visualização que você tem que colocar ali. Vai no Excel até ele te entregar tudo que ele pode. Quando o Excel não está te entregando, você vai evoluindo. Que aí você vai saber as perguntas que você quer responder, e aí vai ser a melhor plataforma para falar, eu quero ver dessa forma, eu quero disseminar para tantas pessoas, então eu preciso de acessos separados, então vai no simples e bem feito, e na dúvida sempre desconfia
daquele dado. Não vai na primeira resposta. Vai na hipótese 1, na 2, e fala, ok, isso aqui está correto, aí você sobe. Para a gente não perder vamos dizer assim, a moral que o RH está ganhando, dominando dados no dia a dia. Então, às vezes, a gente não ir naquela insegurança ou de trazer um dado e falar, é isso, e depois cair por terra para ouvir aquela historinha, o RH não sabe fazer conta. O RH vai do team building. E é uma armadilha dos dados, dói né? demais, a gente não pode, porque a gente tem que conquistar essa credibilidade. Então, muita dúvida, puta, o número, mas vamos olhar de novo se a gente não vai falar uma coisa que já é sabida ou que eles vão dar uma invertida e vai vir essa. O RH não sabe fazer conta. Isso, cara, é um negócio que dói. E é uma armadilha muito comum, né? Porque eu já trabalhando com dados, muitas vezes ver a primeira informação, você anima de ver aquele dado, né? Você fala, nossa, é isso aqui agora e já quer ir. Foge dessa cilada, Bino. É isso aí que a gente tem que fazer. Daí para os 5 porquês. Não, acho que eu concordo 100%. Eu acho que comece, não tem como. Acho que fuja um pouco do viés da área de people ser um fazedor de dash. Porque no passado vinha todo mundo assim, agora eu sou da área de benefício, faz um dash de benefício, faz um dash de folha, faz um dash... E era só um dash, né? Nem tinha um detalhe. O que você quer com isso? Ou faz um cálculo para mim, então fica uma área para gerar informações para outros. Então ela não tá para o negócio. Então assim, você tem que se posicionar. Não dá para você ser essa área de fazer dash e olhar um pouco, como o Diego trouxe, para o negócio. Assim, qual que é a dor? E atacar pontos assertivos. Não dá para você atacar tudo, você não vai ter braço, você não vai ter dados para poder olhar tudo. Então, qual que é a principal dor? Se a principal dor é turnover, ataca turnover. Começa a olhar o que você tem. E eu acho que, por último, não tem como você evoluir se você não começar a trabalhar as informações, trabalhar os seus dados. Você precisa começar a levar, que seja para um Excel, começar a tabular, se um dia puder levar para um Data Lake, para um Databricks, começar a ter um repositório, porque aí você começa a cruzar e aí você começa a elevar. Uma terceira camada, aí você já leva para uma IA, mas aí é uma coisa muito mais avançada. Então comece. Eu acho que é só um ponto que eu acho que é legal compartilhar com a galera. Eu ouço às vezes People Analytics, algumas pessoas lá na frente falando, vamos aplicar um modelo estatístico com uma rede neural para descobrir como que o Wagner vai tomar essa decisão. Preditivo, né? Exato. Só que aí quando eu falo do preditivo, o ser humano é o ser vivo mais complexo que existe. Então eu falar que eu vou descobrir o que o cara vai decidir é um absurdo, eu acho ainda. A IA talvez, que ela responde o que a gente quer na maioria das vezes, mas um exemplo claro que eu vi, acho que foi da ArcelorMittal, uma pessoa falando que eles tinham feito um puta de um case, nem sei se eu podia falar a palavra aqui, desculpa, para trazer uma pessoa, faz pi, né? Para trazer uma pessoa de uma outra fábrica para mudar de cidade, mudar a vida dele, mas era um pacote perfeito pro cara. E achou que com aquele pacote o cara fala, meu, que legal, vocês estão me reconhecendo, eu vou mudar amanhã. A primeira coisa que o cara falou, eu só preciso conversar com a minha esposa. Eu falo, cara, aí que você cai por terra todo o dado que você construiu. Como você pega essa variável ali, né, da esposa? Como é que eu vou saber como é que a esposa dele é, onde é que ela mora, o que é importante para ela como valores, para trazer. Então, você pode ter alguns insights que te ajudam a acertar. Vou pagar mais que o mercado para essa mudança, vou pagar uma política que faz sentido para ele conseguir se estabelecer, para ele levar as coisas. Beleza, mas identificar como o cara vai tomar a decisão lá na frente, aí eu falo, cara, e vai no básico bem feito. Paga o salário do cara certinho todo mês. Gera uma confiança para o cara não ter que olhar o olerite. Eu trabalhei numa empresa que uma vez eles me traziam assim, o mais importante é o cara que trabalha, ele precisa se preocupar em vender, entregar e produzir os nossos produtos. Se ele está preocupado todo dia 5 e olhar o olerite para ver se está certo, ele está perdendo o foco. Então, se eu pago certinho, se eu tenho benefícios decentes, e se principalmente eu trato ele com respeito, que aí ninguém monta um dash do respeito, quer falar, você trata com respeito, como? Você vai em denúncia, você cria algumas coisinhas que você tratou com respeito, pagou direitinho. E tem essa questão dele não ter desconfiança de como ele está sendo tratado ou pago, cara, você já vai estar melhor que muita empresa aí de mercado. Você vai ver no LinkedIn falando que faz e acontece, que tem felicidade envolvida, mas às vezes não é bem assim. Eu acho que pelas dicas deu pra ver, né? Que todo mundo pode começar do que tem aqui. Todo mundo já pode, semana que vem já tem uma parte do Analytics para trabalhar. E falando do futuro, onde que vocês enxergam que já deu um exemplo aqui da análise financeira, né? Das empresas já começarem a avaliar dados de RH para tomar decisões de investimento, por exemplo. Onde você vê o papel de dados em RH no futuro? Você acha para onde a gente está evoluindo? Não tem como falar de dados ou informações sem conectar com IA. Hoje aqui nos palcos foi 100% com essa informação. Acho que a IA veio para ficar. Não dá para a gente falar assim, não, ela não vai fazer parte. Ela já faz parte. Há 2 anos atrás ninguém usava ChatGPT, hoje todo mundo já usa.
A gente disponibilizou uma plataforma que a gente batizou de Yoda na companhia para todo mundo ter acesso ao sistema. Eu acho que vai dar mais velocidade, vai dar mais agilidade para as tomadas de decisão. A gente precisa levar todos esses dados para um único lugar para você poder usar a IA generativa para te ajudar a tomar respostas. Então eu criei, por exemplo, dentro do LLM, um mentor de carreira. Eu joguei todas as minhas informações lá. E aí ele me fala o que eu faço. Então ele tem meus dados. E aí fica uma conversa muito mais fluida. Não fala assim, você chegou em 3 anos, tem que fazer alguma coisa. Não, ele já tem todos os dados, ele consegue te dar um coach muito mais assertivo. Eu acho que a gente vai sair um pouco dessa parte de dados puro para uma coisa muito mais próxima, como se fosse um coach, um mentor, para te ajudar a tomar decisão. Então você vai ter alguém com todas as informações e você vai perguntando, tá tendo problema naquela área, o que está acontecendo? Ele vai te explicar, vai falar, mas eu senti que saiu um gestor, isso impactou? Opa, ele... Nesse formato, E eu acho que isso não vai ser assim a muito longo prazo. Eu acho que a gente está falando de uma coisa de 5 anos, vai mudar muito a forma como a gente utiliza. A gente já vê carro sem ninguém dirigindo. Ali mostrou um vídeo de um cachorro entrando dentro de um carro e andando no carro sozinho. Pro pet shop sozinho. Tem muita gente que vai para os Estados Unidos andar de Tesla só porque não tem um motorista. Então a gente está muito próximo de uma próxima mudança, acho que em todas as áreas e não só na área de recursos humanos. Eu acho que o futuro o RH não dá para trabalhar mais sem dados. Eu acho que tem que começar de alguma forma. E aí já tem tudo que eu disse aqui no início, mas o que eu também falo muito quando eu sou chamado para algum fórum desse. A área de gente necessita de uma DRE de gente. Assim como a área financeira tem a DRE, tem o balanço, que é uma estrutura onde você muda de empresa. E aí você chega lá, eu quero ver o balanço vai estar naquela estrutura com aqueles dados. A DRE é daquele jeito. Por que a área de gente não pode ter um HR report que é um padrão, que começa com headcount, afastamento, turnover da absenteísmo? Que aí o Wagner sai daqui, vai trabalhar em outra empresa, tomada que não, tá feliz. O DRE no financeiro não muda, ele fala, quando ele chegar e falar, padrão, né? Eu vou ver o absenteísmo, o headcount. Então, primeiro, acho que ter dados não é mais uma opção, aí saber analisá-los e que eles sejam concretos, assertivos, também não vai ser uma opção. Então esse é o futuro já, que a gente não vai conseguir fugir. E como ele trouxe, também é uma aliada para suportar, seja um business partner que quer saber sobre uma política, sobre algum dado de uma área específica, mas esse suporte da IA só vai funcionar quando tiver dado carregado de forma ideal. Então como é que a gente cria todo esse arcabouço, vamos dizer, esse ecossistema de dados para ter uma BP online mesmo, uma BPIA, que ajuda. Você quer saber da política? Você vai se perguntar, você pergunta para ela. E ainda você se aconselha. Você acha que eu posso fazer um movimento assim? Não, você não pode, mas tem as exceções que você tem que acionar tal. Então, que argumentos fariam sentido para eu conseguir trazer essa promoção fora da regra? Então, ela vai dar um mega de um suporte para poder fazer essa operação rodar, seja com business partner, seja com treinamento, seja com recrutamento de seleção, e principalmente a gente de Analytics e de Total Rewards, que é muito, vamos dizer assim, é muito complexo, porque quando a gente trabalha em Total Rewards nas empresas, não é só a gente que entende de remuneração. Sim. Todo mundo que vem falar com a gente entende, que eles já vêm com análise, porque o mercado está pagando tanto e a gente está pagando abaixo. Eu falei, mas com base em quê? Que mercado que você está falando isso? Exato. Então é como que a gente constrói uma cultura de deixa eu te mostrar toda a lógica que tem por trás de como a gente trabalha, como a gente coloca uma pesquisa de mercado com um peer group específico, qual que é a nossa estratégia de remuneração se a gente quer pagar mais. Sempre vai ter alguém para pagar mais. Mas ele é um banco e eu sou um varejista. A gente vai perder. Então eu acho que implementar um pouco dessa cultura, principalmente quem está no dia a dia com a operação, que em muitos casos o business partner, ser esse defensor, não balançar a cabeça junto e falar, não, verdade, tá errado isso, eu vou levar para eles. E aí sempre que chega, fala. Nossa, são muito pulverizados. Né? Você tem que já voltar e ela já fala, não é bem assim. Você tem dados dentro de uma LG, você tem um dado de seleção, os dados estão muito pulverizados. E agora as empresas estão vindo numa onda de começar a colocar IA a todo custo. Tá, vamos colocar IA para isso, IA para aquilo. Então na empresa a gente está fazendo passo a passo. A gente começou a mapear toda a jornada do colaborador. Então, independente se é remuneração ou benefício, se é talent, colaborador, a gente está olhando a jornada. E aí, como essa jornada eu consigo colocar inteligência artificial? Então a gente já está fazendo 2 pilotos, que é o processo de seleção para a obra e admissão. Então ele vai fazer toda a admissão no WhatsApp. Eu mando a documentação pelo WhatsApp, ele manda depois para a LG e faço a admissão.
Só que eu preciso começar, como o Diego bem colocou, essas informações em algum lugar, porque senão elas vão se perdendo no caminho. Você não sabe que quando o cara entrou ele teve problema, ou ele tinha algum ponto da família que agora vai te impactar na frente, vai te ajudar a melhorar a tomada de decisão. Hoje, eu acho que o grande gargalo de gente de gestão é não ter um sistema unificado. A gente não tem um sistema, como se fosse um SAP da vida, que ele fale de toda essa jornada. Acho que a LG é a que eu conheço é que está mais se aproximando, começando a ter diversos módulos se conectando. E aí você vai falar de seleção, vai falar de admissão, você vai fazer o desenvolvimento, você vai fazer PDI e vai estar tudo num lugar conectada. só. E elas vão estar conectadas. É Os módulos vão se falar. É o ecossistema. E isso vai até falou muito de IA, né? Outra armadilha que eu gosto de citar. Todo mundo fala muito, em qualquer lugar que você vai tem IA. Desculpa, mas todo mundo esquece que para IA funcionar, se não tiver o dado lá, esquece. Não tem nenhuma IA que funciona sem ter o dado. Então por isso que a área de People Analytics trabalha muito até próxima com a área de IA, porque o IA sem dado... É que a gente vai ter que achar um caminho de fazer que nem o ChatGPT fez. Ele não foi lá e falou, vou tabular. Não, ele leu a internet inteira. A gente vai precisar de um caminho de gestão. Se faz sentido, se está correto e as fontes... Vai colocando. Eu acho que o caminho nosso é junta todas as informações. E a gente analisa. Não dá para ser tabulado. E aí a própria inteligência ela vai cruzar e começar a entender os vieses. Porque aí você vai perguntar alguma coisa, ela mesma vai cruzar. Porque ela não fica ali para você, quando você pega o ChatGPT e fala, nesse site ele falou isso, no outro ele falou aquilo. Não, ele te dá a informação do jeito que você quer. E do jeito que você quer ouvir, né? Esse que é o... Eu acho que a gente tende a ir para esse cenário. Né? É o que eu falo, essas armadilhas que vão citando é o que tem que tomar cuidado, assim, para não... A gente começou a levar os dados para um Databricks. Saiu um pouco do Data Lake, que é uma coisa tabelada, para um Databricks, que é um lago, que ele começa a ter as informações e depois eu vou conectando. E não começar a tabular desde já. Já está um pouco tratada, né, Wagner? E eu acho que um outro ponto é IA, todo mundo já fala IA, que acho que até 1 ano, 2 anos atrás era People Analytics, aí já pulou pra IA, só que People Analytics não tá maduro. Então eu acho que a gente não pode... E sem ele maduro, a IA não vai acontecer. Cuidado com o que você vai cuspir na IA pro seu colaborador, pra ele ler aquela informação, porque vira a verdade, a nossa parte trabalhista no Brasil é complexa, então... É isso. E então vamos encerrando. Primeiro que agradecer muito aqui, o papo aí foi bem legal. Até que a gente tava até se perdendo aqui no tempo, né? Vamos seguindo, eu ficava aqui o dia todo conversando. Exato. E 2 apaixonados, 3, né? Que você também é. Exatamente. É difícil não ter assunto, né? E é isso, acho que só despedir de todo mundo que for. Muito obrigado. Quero dar tchau para todo mundo. Obrigado, eu agradeço aí o convite. Acho que foi bacana ter esses encontros, fortalecem mais a nossa área de gestão, né? Acho que eles são ricos, porque começa a pelo menos dar uma pontinha de um direcionamento para onde eu vou. Muitas vezes você tem dúvida de qual que é o caminho, e eu acho que a LG está aí num caminho bacana de começar a construir conteúdo. Eu acho que é o que falta para nossa área de gestão. Exato, que parece distante, né? E eu acho que eu falei muito isso e você. Vai no básico, começa, não é... As respostas são iguais. Exatamente, então é perfeito dessa forma. Então é muito legal poder compartilhar com vocês e... Fica aí o canal aberto, acho que meio do Wagner, do próprio Léo aí, pra trocar um pouco mais. Estamos sempre conversando aí. Porque, de novo, a minha bandeira é o RH sabe fazer conta sim, então quem precisar de ajuda pra facilitar um pouquinho o caminho, pode contar comigo, eu tô sempre à disposição para ajudar. Tá ótimo, muito obrigado novamente pra você. Obrigado a todos que estão aqui também, obrigado a você que tá escutando aí a gente depois, outros dias. Valeu. E é isso, pra quem tá aqui, quem tá chegando no final do dia hoje aqui dentro do Conar, quem está aqui, voltem a gente, amanhã a gente tá aqui de novo pra ver com novas palestras, novos itens também. E é isso, sigam a gente, né? Siga o sininho que falei, deixa né? Sigam a gente na plataforma, manda no grupo da família. Tem muito material legal que a gente tá fazendo aqui. Exatamente. E é isso, gente, obrigado, até o próximo episódio. Obrigado. Até mais.